né? Como eu estava orando aqui, a gente está vivendo um tempo de tantas vozes, né? São tantas pessoas falando tantas coisas, que se a gente não tiver assim verdadeiramente um entendimento, uma compreensão bíblica, a gente pode ser facilmente levada, né, ao engano nesse tempo. Porque muitas vozes que nós temos ouvido de heresias, né, deformando a palavra de Deus, estão usando muitas vezes até textos bíblicos, né, para fortalecer tudo que está sendo dito. E a gente sabe que um texto fora de contexto vira pretexto. E muitas pessoas estão usando, né, alguns textos como pretexto para viver uma vida errada, de engano, totalmente distorcida, né, daquilo que a palavra de Deus de fato diz. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Nós precisamos ser como os bereanos de fato, né? Tá sempre ali consultando as escrituras, para a gente não falar o que todo mundo está falando e de repente a gente também está levando pessoas ao engano por falta de conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento, precisamos ter as escrituras ali, estar na igreja, né, nos cultos, estar também nos cursos, né, que a igreja oferece, e já oferece justamente para a gente não cair aí nessa cilada, né, que o inimigo tem armado aí. A gente vê pessoas, até igrejas, né, muitas vezes entrando aí nesse caminho, né? Nesse caminho. E a gente vê que está totalmente fora daquilo que a palavra de fato diz. Então, a gente vai ler hoje, para começar aqui, João 10, 27. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Oi, Miriam, paz do Senhor, linda. Obrigado pelo lindona. Né? Então, gente, você já parou para pensar em que tipo de voz você tem ouvido e você tem acreditado? Você já parou para pensar? Né? Dentro da nossa mente existem vários tipos de vozes, que são as vozes internas, né? E são com elas que nós temos que tomar de fato muito cuidado mesmo. Quantas vezes a gente não ouve voz dentro da nossa mente de acusação, de culpa, de engano, né? Voz de indiferença. Quantas vezes a gente não ouve vozes dentro de nós, interpretando muitas vezes algo que está acontecendo externamente de uma forma errônea? Quantas vezes a gente não faz isso? E é com essas vozes que nós temos que tomar muito cuidado, né? Como eu já falei aqui numa outra live, muitas dessas vozes são vozes que vêm lá do passado, que vêm lá da nossa infância, são crenças, né, que ficaram dentro do nosso consciente, que acaba interferindo em tudo que a gente ouve externamente. E muitas vezes a gente fala que é o diabo falando, e pode ser, ele pode até usar também situações da nossa vida que passou para nos acusar, e o trabalho dele é esse. Mas se essas vozes, né, internas estiverem sido já trabalhadas, tratadas, o diabo não tem mais do que nos acusar, ele está ao nosso derredor, buscando tragar aquele que ele puder tragar. E quem é que ele vai poder tragar? Aquele que tiver brechas. Se eu acredito que eu sou um nada, eu acredito primeiro, né? Aí ele vai ter um argumento para ficar o tempo inteiro lançando as setas, lançando os dardos dele, né, na minha mente. E isso muitas vezes vai me paralisar, vai nos paralisar e fazer com que a gente de fato não viva o propósito que Deus tem para nós. Ele tem um propósito para cada um. Cada um. Bom dia, Rosana. Então ele tem um propósito, mas que vozes nós temos de fato dado ouvido dentro de nós? O que de fato nós acreditamos sobre nós? Qual a voz que tem mais peso dentro da nossa mente? É a voz do outro, né? De algo que uma pessoa fala para você? Ou é a voz daquilo que você de fato acredita sobre você?
Porque o que eu acredito vai influenciar naquilo que eu ouço. Então, se eu acredito que eu sou uma bênção, que eu sou filha do Deus vivo, que eu nasci nessa vida, mesmo com todos os problemas que nós vamos ter, porque somos seres humanos, somos vasos de barro, mas mesmo dentro desses problemas, de tudo que acontece, eu tenho a convicção de quem eu sou em Deus, as vozes externas, elas não vão influenciar tanto mais na minha vida negativamente. Porque o que o outro falar não vai interferir naquilo que eu acredito sobre mim. Então a gente precisa trabalhar muito isso, essas vozes, né? Essa maneira muitas vezes que a gente tem caminhado, né? Como que nós estamos nos comportando neste mundo, a maneira em que nós nos comportamos tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos de fato em Deus? Nós acreditamos de fato nas promessas de Deus, naquilo que Deus fala a nosso respeito? Então a chave para conhecer e compreender os propósitos dele, de Deus na nossa vida, é ouvir a sua voz. Não tem como a gente compreender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós se nós não tivermos um relacionamento com ele e não ouvirmos a voz dele. A gente pode falar um monte de coisas bonitas sobre Deus, mas como que de fato isso influencia dentro de nós e em nós, na nossa família, ao nosso redor, né, ao lado das pessoas que a gente convive. Né? Tem um louvor que é sobre ele, né, que eu até postei no grupo da igreja, que ele fala, mas do que ler, falar, eu preciso viver. Preciso viver. Eu preciso, com as minhas atitudes, de fato, expressar aquilo que eu falo. Né, amar o próximo, pregar o evangelho, fazer aquilo que Jesus, né, disse que era para nós fazermos. Né? Ele veio, passou aqui para a terra, ele ensinou como nós deveríamos fazer, e quando ele foi, ele falou, agora vão vocês e ensinem, batizem, expulsem o demônio, curem os enfermos. Será que nós ouvimos essa voz de Jesus? Será que nós compreendemos? Nós estamos fazendo aquilo que ele nos falou? Essa é uma forma de ouvir a voz dele, lendo a palavra, conhecendo e praticando. Amém? Então, a chave para conhecer o Senhor e compreender os propósitos dele é ouvir a sua voz, mas existem pessoas incapazes de diferenciar a voz de Deus da voz do homem. E é aí que mora o perigo, porque aqueles que não escutam a voz de Deus, está sempre buscando, né, o seu conhecimento muitas vezes em pessoas. Buscamos em pessoas aquilo que só vamos encontrar em Deus. Quantas pessoas muitas vezes, eu preciso ir na igreja tal hoje, porque lá tem um profeta e o profeta vai falar comigo. Deus usa os profetas, eu não duvido disso. Mas Deus mesmo fala através da palavra dele. Deus mesmo fala. E quando a gente vive assim, procurando uma palavra no outro, é porque de fato a gente não está tendo esse relacionamento com Deus como nós deveríamos ter. Porque as pessoas, gente, Deus vai usar. Mas eu acredito que Deus usa quando tem a ver assim com os propósitos dele nessa terra. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus de forma em que nós venhamos a ouvir a voz dele e caminhar em direção àquilo que ele, de fato, nos chamou para caminhar, né? Como eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Primeiro, eu tenho que orar. É orando, é conversando com ele. O que é uma oração? Oração é uma conversa. Então eu preciso conversar com Deus, né? O que a Bíblia diz em Jeremias 33:3? Clama a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Então, primeiro, né, de tudo, clama. Fale comigo. E depois, escuta, né? Quando eu escuto, né, eu direi a você. Então eu tenho que escutar para eu entender quais são essas coisas insondáveis que ele diz que tem para mim. Então, vamos fazer assim, vou dar um exemplo. Vamos supor, eu trabalho em uma empresa.
Tem como eu entender quais são os propósitos daquela empresa se eu não conhecer os projetos, os planos do dono daquela empresa? Não tem. E eu só vou conhecer quais são os projetos daquela empresa se eu me relacionar de fato com o dono. Amém? Então, se eu me relaciono com o dono, eu sei quais são os planos dele para aquele lugar. E com Deus não é diferente. Se eu não me relacionar com Ele, eu não vou saber quais são os propósitos dele para a minha vida, para essa terra, para aquilo que eu faço. Eu preciso me relacionar, eu preciso desenvolver um relacionamento com Ele, falar com Ele. E não é só falar, nós precisamos aprender a falar e também ouvir. E ler a palavra. E a gente fala, ora, e não tem um tempinho para a gente parar assim e ouvir a resposta. Está vivendo um tempo de muita também ansiedade, né? A gente quer tudo para ontem. Existe um processo de Deus na nossa vida. Existe um processo que Ele vai trabalhar, Ele vai nos preparar muitas vezes primeiro, para depois nos colocar de fato em um lugar ali que Ele preparou para a gente. De qualquer jeito fica meio complicado. E aí Deus muitas vezes fala não, aí a gente não quer ouvir o não. Aí muitas vezes a gente vai atrás de outro profeta, né? A palavra disse não, a gente vai atrás de outras pessoas, porque a gente não conseguiu identificar essa voz. Ou então Deus fala, espera, e a gente fala, não, eu acho que não é Ele que está falando para esperar, não, eu vou fazer. E muitas vezes, muitas pessoas atropelam tudo e acaba quebrando a cara muitas vezes, porque não teve paciência de esperar o tempo de Deus, não acreditou na voz que ouviu. Nós precisamos aprender a identificar a voz dele. Quando eu era criança, eu acho que aconteceu com vocês também, às vezes eu estava num lugar meio longe, brincando, dava a hora de ir para casa, tomar banho, fazer alguma coisa, eu ouvia de longe a voz da minha mãe me chamando, Cristiana. E eu sabia que era a voz da minha mãe. Por quê? Porque eu me relaciono com a minha mãe. Se a gente ouvir a voz de alguém que a gente conhece, que é próximo da gente, pode estar no meio de uma multidão de pessoas falando. Mas você vai reconhecer a voz dessa pessoa. Por quê? Porque você é íntimo dela, porque você conversa com ela, você se relaciona com ela. Então não tem como você não identificar a voz que você ouve todos os dias. E com Deus é a mesma coisa. Quando nós começamos a nos relacionar com Ele, a gente começa a entender e compreender a voz de Deus. Amém, Rosana? Pode deixar que eu vou mandar um abraço pro pessoal aqui, pro Hélito também. Naíra, abraço. Graça e paz. Então, quando nós convivemos, nós aprendemos a conhecer a voz dele, nós não seremos mais enganados. Nós temos que tomar cuidado, né? Em quem nós estamos parando para ouvir. Esse é até um outro texto, que até a gente estava conversando aqui, eu e o pastor Sandro em casa, os dias que ele esteve aqui, que 1 Reis 13, né, tem a história lá de Jeroboão, que eu não vou contar agora, né, mas ele foi chamado ali para profetizar contra um altar a falsos deuses, e o profeta, Deus falou, vai, mas não volte pelo mesmo caminho, não coma na casa de ninguém. O profeta, de fato, né, Jeroboão depois ofereceu alimentos para ele, ele não aceitou e ele foi, só que ele parou e sentou embaixo de uma árvore. Nisso veio um profeta velho, que também era profeta, e mentiu, enganou o profeta. Falou, não, Deus falou para você ir comer na minha casa. O profeta foi, comeu na casa dele e depois morreu, né, porque desobedeceu a Deus. Mas por que ele desobedeceu? Porque ele parou para ouvir quem ele não devia. E era um profeta também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós precisamos identificar a voz de Deus. Aquilo que Deus fala, Deus não vai voltar atrás daquilo que ele falou. Ele falou, profeta, ó, vá, não coma. Então pronto, foi o que Deus falou. Né? Mas como tinha um outro profeta, ele falou, um profeta também, né? Não vai me enganar. Foi lá e comeu. Então a gente precisa tomar cuidado. Que voz nós estamos ouvindo? E não conseguiu identificar essa voz? Vai para as Escrituras. Vai para as Escrituras. Então, gente, primeira coisa é orar. É falar com Deus. É ter essa vida com Deus. Eu não posso fazer, né? Falar, eu estou na obra, fazendo a obra
de Deus sem estar caminhando com Ele, sem entender o que Ele quer para isso. Nós precisamos. Então não é só falar, é aprender a ouvir, lendo a palavra. Lendo a palavra. Na Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir pela palavra. Então é você pegar ali a Bíblia e fazer como a vaca mesmo lá, comer e ruminar até entender. Até entender o que aquilo está dizendo, perguntar para o Espírito Santo o que Deus está falando comigo através desse texto, através dessa palavra. Trazer isso, aplicar isso na nossa vida. Então, é fundamental a gente aprender a ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra. Não ficar ouvindo vozes por aí. Ah, mas a palavra falou isso, mas eu acho que não é bem isso. Então eu vou ouvir outro ali. E aí a gente fica buscando algo que se encaixe na nossa vida, E não podemos viver assim, a gente não pode. A gente precisa, de fato, acreditar nas Escrituras, naquilo que está escrito. E agora sim, João 8,47 diz, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Olha que sério, Quando a gente não ouve a Deus é porque a gente não pertence a Ele. Então, nós somos ensinados por Deus. Por meio de quem? Por meio de pessoas. A palavra dele, Ele colocou pessoas para nos ensinar, assim como Jesus nos instruiu aqui, os apóstolos, os discípulos. Assim como a gente aprende na palavra, com os profetas, toda a palavra. Mas é Deus que nos instrui, Ele manda essas pessoas que vão pregar de fato o Evangelho. E lendo a palavra, o Espírito Santo nos dá discernimento dela. Então nós precisamos buscar esse conhecimento, buscar a Deus de todas as formas. E como um outro tópico, para a gente conhecer a voz de Deus, buscando conhecimento. Eu ouvi esses dias uma pessoa falar para mim assim, não precisa ir na igreja, porque eu tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia em casa e eu não preciso de homens para nada. Eu não preciso ser... Esqueci aqui a palavra que ele falou. Mas está totalmente errôneo isso, dizer que não precisa de homens para nada. Como assim, Jesus veio e ensinou homens. Para homens ensinar outros homens. E ele falou, vão e ensinem, batizem, pregue o Evangelho. Então a gente às vezes traz assim uma religiosidade, uma coisa assim, desculpas, que a gente tem para não estar na igreja, para não viver de fato a vontade de Deus. A gente começa a trazer um monte de desculpas para a gente não fazer. E eu fiquei olhando para a pessoa e falei, como assim? Eu falei, não, mas Jesus veio, ele ensinou e falou, agora vão vocês e façam. E ainda ele disse, vocês farão coisas maiores e melhores ainda. Então tá errado, a gente precisa começar a compreender o que a palavra diz. Deus instruiu, Deus inspirou homens. Se a pessoa pensa dessa forma, então como que ela vai acreditar na palavra? Porque a palavra foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Então olha só como a nossa mente muitas vezes, como a religiosidade muitas vezes faz com que a gente deixa de crescer e de aprender com a palavra. Ah, mas é que tem pessoas que tá pregando aí heresias. Tem um monte. Mas quando a gente tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, quando a gente está ali aprendendo com pessoas sérias que Deus colocou nesse mundo para nos ensinar, não é qualquer tipo de heresia, nenhuma heresia vai conseguir fazer com que a gente saia do caminho. É isso mesmo, Miriam, nós precisamos uns dos outros. Jesus mandou os discípulos ir de 2 em 2. Precisamos sim, com certeza. Nós precisamos de pessoas, dependemos de Deus, mas precisamos de pessoas.
Nós não vamos conseguir fazer nada sozinha. Eu não estaria aqui se não tivesse tido pessoas na minha vida, no meu caminho, me ensinando, me orientando, né? Como meus pastores, o missionário Carlinhos, as pessoas aí da igreja que quando eu vou eu converso, que pregam, que falam comigo, né? Que tudo ensina, tudo traz um ensino pra gente. E até mesmo essas pessoas que falam coisas que não tem nada a ver com a palavra, a gente aprende com elas também, porque aí a gente aprende a não querer ser como elas. Né? Todas as pessoas nos ensinam. Então a gente precisa tirar esses conceitos que a gente tem na nossa cabeça. Eu não preciso de homem, eu não preciso de igreja. Né? Eu fico na minha casa, tá tudo bem, né? Fica na zona de conforto. E como eu disse, a zona de conforto é um lugar muito perigoso para se estar. Então, gente, vamos começar, né, a buscar esse conhecimento. O que a Bíblia diz? Né? Em Provérbios 10, Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, a falta de conhecimento traz destruição. E a gente está vendo isso aí diante dos nossos olhos. Né? Uma pessoa vai, coloca algo ali nas redes sociais, que é algo para confundir mesmo a cabeça das pessoas e destruir as pessoas, coisas totalmente sem sentido, sem fundamento. E a gente vê muitas vezes próprios cristãos, né, reproduzindo aquilo que leram, aquilo que ouviram. E você vai ver, você fala, misericórdia, o que é isso que esse povo está falando? Então, se a gente não tem conhecimento, a gente vai propagar aí essa destruição. A gente vai continuar falando aí essas coisas que não tem sentido. Né? E a Bíblia diz em Provérbios 10:21, os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Né? Olha só o que acontece, né, com a gente quando a gente não tem entendimento. Né? Nos leva à ruína, nos leva à morte. Então não tem jeito, a única forma de conhecermos de fato os propósitos de Deus para essa terra é ouvindo a voz de Deus. É termos uma vida de oração. Né? Nós precisamos voltar a ter a chama no nosso coração, o desejo de orar. Sabe, os momentos de oração em casa, sozinho, os momentos de oração na igreja, né? No coletivo, em grupo, gente, isso não pode morrer, isso não pode acabar. O culto de oração, o momento de oração, eu acredito que tem que ser o momento assim que as pessoas mais queiram estar ali de fato, juntas, orando, intercedendo, buscando a Deus. A gente olha para a Bíblia, você vê em várias situações as pessoas reunidas ou nos templos ou nas casas orando. Né? Quando Pedro foi liberto da prisão, existia um povo numa casa orando por ele. E a gente se reúne muito pouco para orar, a gente se reúne para um monte de coisa, mas quando é uma reunião de oração, poucas pessoas entendem esse princípio da oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente vê o poder de Deus, mais a gente vê os milagres acontecendo, mais a gente vê transformação na nossa vida, de caráter, de tudo. A gente é curado de um monte de coisa. Por quê? Porque a gente começa a compreender de fato quais são os propósitos de Deus. E isso tem que ter, todos nós temos que ter, todos os dias, momentos em que a gente pare e fale com Deus. Né? A gente fala tanto de idolatria, só que aquilo que ocupa mais tempo na nossa vida é o nosso ídolo. E eu não preciso ficar o dia inteiro ali sem fazer nada, só orando, né? Sem fazer nada não, porque orar é o trabalho mais importante da igreja, é a oração. Se eu trabalho, faço qualquer outro tipo de trabalho sem orar, sem falar com Deus, eu só estou me cansando. É só esgotamento físico. Porque eu tenho que trabalhar, se eu trabalho para Deus, eu tenho que trabalhar direcionada por Ele. Então, precisa existir essa chama, esse desejo no coração de se reunir com os irmãos, de estar ali na igreja, de orar, de buscar a presença de Deus. Nós precisamos resgatar isso e fazer tudo isso com entendimento. Tem que ter entendimento. Por que eu estou orando? Por que eu estou aqui? Sabe? Com entendimento. É a única forma da gente, de fato, identificar qual é a voz de Deus dentro de nós. Eu tenho buscado isso. Eu tenho buscado orar mais. E confesso que teve um tempo aí que até eu estava meio, orando
mais aquela oração mecânica, né, de todos os dias, né? Hoje não, hoje eu escolhi ter tempo de qualidade com Deus. Eu aprendi isso muito cedo, né? Eu voltei para a igreja, estava enfiada lá no Vale da Bênção orando e ali eu entendi a importância de fato da oração. Depois de um tempo comecei a dar meio que assim, colocar muito trabalho, muita coisa para fazer e deixando a prática da oração de lado. Só que hoje, né, entendi, falei, não, eu tem que ser minha prioridade. Porque como que eu vou saber para onde eu vou se eu não orar? Então eu deixo isso como uma reflexão para vocês. Que voz vocês têm ouvido? Qual voz? É a sua própria voz? Dizendo para você apenas o que você quer ouvir? São vozes externas influenciando a sua vida? Ou é a voz de Deus discernindo, ajudando você a discernir todas as outras vozes? Então que fique essa reflexão. E vamos orar, gente. Vamos orar até que Ele venha. Vamos orar, nós precisamos muito orar, principalmente nesse tempo. Nós precisamos muito orar. Muito. A Bíblia diz que nos últimos tempos, os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, porque até os escolhidos poderiam ser enganados. Então vamos orar, vamos compreender essa voz e vamos buscar a presença de Deus até que Ele venha. Está próxima a vinda de Cristo e nós precisamos nos fortalecer como igreja. Nós precisamos nos fortalecer, precisamos trabalhar, mas precisamos antes orar para entender qual é o trabalho que Deus quer que nós façamos. Tantas pessoas perdidas, procurando fazer um monte de coisa, cada hora está fazendo uma coisa diferente, porque não identificou ainda a voz de Deus. Amém? Então que essa mensagem, né, entre no coração de vocês, entrou no meu, né? Isso não é só para vocês, é para todos nós. E que a gente possa de fato ter essa vida, ter esse relacionamento com Deus. Para que assim o Espírito Santo possa nos dar discernimento de tudo, de todas as escolhas que nós fazemos. E que isso seja de fato uma verdade dentro de nós, sem religiosidade, sem imposição, mas de fato porque nós compreendemos quem nós somos em Deus e a necessidade que nós temos de nos relacionar com Ele. Bem, vamos orar então para encerrar. Eu quero assim agradecer, né, a todos vocês que ficaram aqui, que ouviram essa live. Hoje o pastor Sandro não pôde estar porque ele tinha outros compromissos. E eu gosto de estar aqui com vocês, eu acho importante. E amo muito vocês, amo muito a minha igreja, sou muito grata, né, a tudo que vocês fazem pela obra aqui em Canindé. Essa obra ela não é minha, não é do pastor, ela é nossa, não é nossa, é de Deus, né? Ele que nos chamou para fazer e Ele tem confirmado a voz dele em nossos corações, né? Falou comigo, falou com o pastor, falou com a igreja e as coisas estão acontecendo aqui, né? Por enquanto estou aqui, quando tudo estiver pronto, bonitinho, andando, caminhando, eu creio que Deus me leve para um outro lugar para começar tudo de novo. E se for essa a vontade dele, eu estou, eis-me aqui, né? Se for para ficar aqui, amém. Mas se for para outro lugar também, daqui uns 3, 4 anos, não sei, eu irei, porque eu obedeço a voz que eu ouço.